Pronto, pessoal, voltamos para continuar a segunda parte, né, do tema de hoje que a gente como é que se diz? Debulhando, debulhando como milho aqui, tá? Esses ensinamentos, esse conhecimento que a gente precisa estar na nossa consciência, né? Porque quando acontecer, pessoal, né, a gente possa estar preparado, tá? Porque pode acontecer coisas aí que muitos na internet vêm falando, pode acontecer, tá? Ou não acontecer. Se acontecer ou não acontecer, a gente está se preparando, desenvolvendo na nossa alma essa perseverança, tá? Foi o que aconteceu no tempo dos apóstolos. Os cristãos enfrentaram muitas coisas aí, tá? E eles precisavam, eles desenvolveram essa perseverança, né, na alma dele. Por isso que diz perseverança espiritual. Então, a perseverança está no espírito, na alma da pessoa, tá? E ela precisa ser desenvolvida, tá? Para que você esteja forte, e é através da espiritualidade, da conexão com Deus, que vai dando confiança dessa virtude que está dentro da gente. O Espírito de Deus vai dando certeza a gente. Então, isso se torna uma força, uma energia que a gente vai suportar, tá? É a gente tá enraizando, né? Na fé, no amor, sabe? Então, a gente vai ter um firme fundamento. É como a palavra fala lá, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera que não se vê, tá? Então, é isso. Então, essa perseverança tem a ver com a fé, que a gente lança esse firme fundamento da nossa fé e a gente persevera trabalhando. Porque ela vai fincar com força, sabe? Então, pode vir a ventania, ninguém leva a sua casa, tá, pessoal? Tomar um suco aqui para a gente começar o nosso estudo, tá, pessoal? Graças a Deus, né, pessoal? Que a gente ainda está aqui dessa realidade e aproveitamos para aproveitar essas coisas, suco, essas coisas boas, tá, pessoal? Depois que você for espírito, não vai aproveitar mais isso, tá, pessoal? É só aqui nessa realidade, tá? Então, aonde que a gente parou, pessoal? Qual é o nosso tema de hoje? O que é a perseverança espiritual, né? É aquilo que eu falei, que é uma virtude, uma capacidade da nossa consciência, do nosso espírito, que está na nossa alma, que a gente precisa trabalhar, que é através da espiritualidade, a gente trabalhando, a gente vai entrando em uma conexão maior com Deus, o qual vai trazendo maior confiança, gente. Porque quando traz confiança, a gente tem essa confiança, então a gente vai ter força, porque essa confiança é uma força que Deus coloca no nosso espírito para a gente perseverar diante das dificuldades. Tá, pessoal? Ou você estando ou não na espiritualidade, a dificuldade vai estar aí, tá? E essa força lá que está no nosso espírito é que vai resistir, a gente vai continuar a nossa jornada, tá? É isso que a gente tem que fazer, tá, pessoal? Aí eu falei também, por que temos que desenvolver essa virtude? Por quê? Porque vai dar força a gente, vai vir essa força, né? Que eu até parei, a perseverança é uma força que vem do coração. Então, vem do coração ali, pelo o amor que você tem à espiritualidade. Então, vai lhe dar força para você enfrentar as dificuldades. Tá? Foi aqui que a gente parou, não foi, pessoal? Aí o que é que ele fala mais?
a espiritualidade é universal. Então, todo mundo tem, tá? Pode ser lá o chinês, pode ser aonde se tiver aí ser humano, a espiritualidade é, e muito de nós despertarão para a realização com o ser maior, Criador, Deus, perseverando na prática. Então, todos vão despertar, tá, pessoal? Muitos de nós despertarão, tá? Para o quê? Para ele perseverar na prática dessa comunhão com Deus. Não tem para onde correr, pessoal, tá? É claro. Então, se você tem espiritual, você é um ser humano, você tem um ser espiritual que precisa ser trabalhado. Você precisa desenvolver as práticas e perseverar nela. Razão a qual desistimos, a razão a qual desistimos da espiritualidade é na maioria dos casos. Na prática, não praticamos na constância necessária em acordo com o princípio universal. Então, quando você não pratica com constância, né? É de vez em quando. Aí tem muitos aqui do de vez em quando eu vou assistir o vídeo, eu vou meditar, vou orar. É de vez em quando, né? Quando você não tem uma maior constância, você tem a probabilidade de desistir da espiritualidade. Você está em perigo, tá? Porque qualquer coisa que comece a apertar aí, tá? Aí você vai ver que ela pode desistir da espiritualidade. Por isso que a prática, a gente tendo experiência, entrando em comunhão mais profunda com Deus, tá? Isso vai fortalecer, vai ter essa força que vai vir do coração, né? Como ele falou. E você tem que estar necessariamente de acordo com os princípios universais. Então, você tem que seguir esses princípios. Se você não segue os princípios universais, tá? E a ética, a moral, o amor, o respeito ao próximo, amar o próximo. Se você não segue esses princípios universais, você está fora da espírita. É claro, né, pessoal? É claro, a gente aqui que erra, tá? É porque a gente tá aqui aprendendo, tá, pessoal? Então, por isso que a gente tem que reconhecer. Não, a gente tá aprendendo, a gente vai errar, tá? Não se culpar quando errar, tá? É reconhecer o erro e voltar a consertar, pessoal. Tem nada demais a gente voltar e, opa, errei e tal. Entende? Aí você pegou um caminho igual no carro, errei. Eu pensei, então, o que você faz? Você faz o retorno e volta para o caminho. Simples, tá, pessoal? É assim que a gente tem que fazer. Não se culpe se errar, tá? Porque a gente é assim, tá errando aqui, tá? Todas as pessoas. Até o sabichão aí que diz que é o que mais tá errando, tá? Aí ele fala, quando consciente ou inconsciente negligenciamos esses princípios, arriscamos a estagnação ou mesmo o retrocesso no crescimento espiritual. Então, quando você faz isso, pessoal, seja consciente ou inconsciente, você negligencia a praticar esses princípios universais, você pode arriscar estar estagnado ou mesmo você vai retroceder o crescimento espiritual. Porque quando a gente vem para a espiritualidade, é para a gente crescer espiritualmente, pessoal. Por isso que essas igrejas, principalmente a evangélica, as pessoas de lá estão estagnadas, ou algumas estão até retrocedendo. Não tem espiritualidade, tá, pessoal? Porque não estão obedecendo aí os princípios universais, tá? Seja de uma forma consciente ou inconsciente.
Vai depender da pessoa, tá? Aí ele fala, não considerando esse princípio, enquanto praticamos a espiritualidade. É como sermos um caminhante ignorando a lei da gravidade, que estamos escalando a montanha. Então, é o esforço que a gente estamos fazendo para escalar a montanha, né? Com o tempo, podemos nos desiludir com a espiritualidade. Então, você fica desiludido com a espiritualidade, concluindo não haver validade nela. A experiência espiritual e perseverar na prática é altamente individual de cada um de nós. Então, é isso que acontece, pessoal. Pessoas ficam desiludidas aí. Aconteceu aqui no meu canal, né? Teve pessoas aqui que vieram para o meu canal que estavam desiludidas, tá? De religião, de espiritualidade, sabe? Veio pessoas que estavam desiludidas pela espiritualidade que está sendo aí feita aí, e pessoas que estavam no grupo evangélico e ficou desiludido lá com os grupos religiosos. Eu sinto muito, tá, pessoal? Por isso que meu canal, por mais que seja fraquinho aqui, estou aqui para orientar vocês, ajudar vocês nessa caminhada. Que não é fácil, pessoal, tá? Eu sei que não foi fácil para mim, não é fácil para você, tá? Então, a experiência espiritual em perseverar na prática é altamente individual para cada pessoa. Então, a experiência que você tem é sua. Você tem que usar essa experiência como uma fé, aquela força que você vai ter força para a dificuldade que acontecer na sua vida. Tá? Tem umas que tem mais, tem umas que tem menos, mas todo mundo aí tem a força lá dentro para perseverar, tá, pessoal? Aí ele fala, a prática espiritual é algo muito de nós começamos, mas nem todos nós perseveramos em progredir para um nível espiritual mais elevado. Então, às vezes a pessoa começa, né, na espiritualidade, ou então em um grupo, a prática ali, tal, do bem, mas depois ela não persevera mais, tá, pessoal? Vai acontecendo coisa, vai desiludindo ela, vai, sabe, aquilo vai matando ali, vai tirando, minando a força até ela não querer mais espiritualidade. Eu sinto muito, tá, pessoal? E tem muitas pessoas acontecendo isso, tá? Então, ela tem que o quê? Progredir para o nível espiritual mais elevado. Então, tem que progredir, pessoal. Aí ele fala, ao mesmo tempo que existe princípio universal de espiritualidade, persistir em práticas espirituais que não estiveram em conformidade com esse princípio pode dificultar no crescimento espiritual. Então, existem princípios universais da espiritualidade e que, às vezes, muitas religiões têm práticas espirituais que não tem nada a ver, que não está em conformidade com esses princípios da espiritualidade. É por isso que eu estou falando. Tem grupo religioso aí que não estão praticando a espiritualidade, eles estão praticando outra coisa lá, práticas espirituais que não seguindo esse princípio universais da espiritualidade. É isso que eu venho falando aqui, tá, pessoal? Meus vídeos todos aí vem falando isso. Porque, então, se você está em um grupo religioso desse, que está fazendo uma prática espiritual, né? Ele diz que é uma prática, mas que não tem nada a ver com o princípio universal da espiritualidade. Aquelas coisas não seguem o princípio universal da espiritualidade. Então, vai dificultar o crescimento espiritual, vai dificultar o seu crescimento. Porque você tem que desenvolver a prática espiritual, que é da espiritualidade, né? Que segue esses princípios universais. Se você está fazendo uma prática aí, em qualquer grupo religioso, mas não tem nada a ver com os princípios universais que a espiritualidade estabeleceu, você está perdendo tempo.
É uma obra morta. Porque não é isso que a espiritualidade mandou fazer, tá? E aquela religião tá fazendo aquilo e tá desvirtuando você da verdadeira espiritualidade. É isso que a Matrix fez, pessoal. Para desviar a gente da verdadeira espiritualidade. Tem prática aí, pessoal. Né? Não vou dizer o nome porque para não falar de nenhuma igreja aqui, tá, pessoal? Nenhum grupo. Tá? Até mesmo aqui no meio espiritualista tem práticas aí que o povo está fazendo que não tem nada a ver com seguindo esse princípio universais da espiritualidade. Não segue nada. Está fazendo só por fazer. Entende, pessoal? Então, a prática tem que estar alinhada com os princípios universais da espiritualidade. Que às vezes é seguindo o amor, aquilo que Cristo falou, né? Principalmente. E várias práticas que vai desenvolver a nossa mente, o nosso trabalhar a nossa energia do corpo. Então, são práticas que são essenciais que a gente tem que fazer. E às vezes a gente já faz aqui a oração, meditação, a gente estuda aqui a leitura da Bíblia, são práticas que a gente tem que continuar. Tá? Agora tem outros grupos aí fazendo outros tipos de prática que não tem nada a ver. Ah, tem que fazer isso aqui. Então, eu não vou falar aqui, tá? Porque se eu falar aqui alguma prática aqui, pode ferir aí alguém que seja de algum grupo desse. Mas você tem que ver, tá, pessoal? Por isso que você está alinhado à espiritualidade. Um grupo mesmo é que tem, tá? Não vou dizer o nome, mas vocês vão conhecer logo, que vamos queimar o dinheiro, vamos fazer a prática, vamos subir o morro aqui, vamos subir no monte, os evangélicos vamos subir no monte, tá? São práticas que não tem nada a ver com não está trabalhando a sua espiritualidade. Eu sinto muito, tá, pessoal? E tem vários aí, tá? Eu não vou falar aqui para não vocês não ficarem tristes aí comigo, que vocês forem de algum grupo desse, tá? Mas existe que muitos estão fazendo prática, né, sem estar em conformidade com os princípios universais da espiritualidade. Então, vai dificultar vai dificultar o seu crescimento espiritual, o crescimento do espírito, porque você não está desenvolvendo. Aí ele fala, não que haja escassez de praticantes espirituais genuínos, porque definitivamente há entre nós o que desperta para íntima realização com o ser maior Deus. Então, não é por escassez de que tem práticas espirituais verdadeiras, genuínas, né? Não é por isso. É falta do entendimento, tá? Aí ele fala, também não é o caso de considerar a espiritualidade como algo no qual são poucos de nós que possa progredir. Então, não é por causa disso. Aí ele fala, a vitória espiritual não é conquistada no dia da noite, tá? Tem que é dia a dia, tá, pessoal? Não é agora eu já sou iluminado, eu sou espiritual. Eu entrei na campanha. Isso tem no meio evangélico e no meio espiritualista. Eu fui para a dimensão espiritual, você vai sair de lá. Agora eu já sou espiritualizado. Agora eu sou um xamã. Agora. Entende, pessoal? É isso que acontece, tá? Tanto no meio espiritual como no meio evangélico. Aí, depois que agora eu passei pela consagração, o pastor, agora eu saí espiritualizado. Agora eu estou. É isso aí que está acontecendo, tá? Vocês que participaram de grupo assim, vocês sabem, tá? Então, não é algo que só poucas pessoas conseguem progredir. Então, todas as pessoas podem conseguir. Quando ela for trabalhando e perseverando
na constância ali da espiritualidade, ela vai conseguir também. Aí eu disse, não, só eu consigo porque eu tive a experiência, é só eu. Ninguém é especial, tá, pessoal? Todo mundo aqui está trabalhando na espiritualidade. Um avança mais, outro avança menos, mas todo mundo está avançando, tá? Aí ele fala, a vitória não é conquistada no dia, da noite para o dia. É um processo contínuo de renovação da nossa mente e de crescimento espiritual e de busca constante pela santidade. É necessário persistir, mesmo diante das falhas e do momento de fraqueza. Então, mesmo que a gente falhe, momento de fraqueza, a gente tem que persistir, perseverar aí, pessoal. Né? Cada dia a gente está renovando a nossa mente, está crescendo espiritualmente. Se você continua nas práticas espirituais genuínas, verdadeira, aquela que está alinhada com os princípios universais da espiritualidade. Então, você vai crescendo a cada dia. Então, cada dia a gente fazendo isso aqui, estudando, aí depois vocês meditam, oram aí, tá? Ali naquela perseverança, então você vai progredir, pessoal. Por isso que um dia que eu falei aqui, pessoal, olha aí, se vocês, antes de você conhecer o meu canal aqui, e depois que você conhecer o meu canal, se vocês não melhoraram espiritualmente. Olha aí, pode colocar aí também aí, nesse vídeo aqui. Vocês já falaram aí, a maioria de algumas pessoas já falaram. Nossa, é uma mudança muito grande, tá? Por quê? Porque você está entrando nesse processo. Tá contínuo. Por isso que é um conselho, tá, pessoal? Eu aconselho a você. Aqui não é um mandamento, não é da igreja um mandamento, não é uma coisa. É um conselho para você continuar. Todo dia você tira um tempo para assistir meu vídeo. É um conselho, tá? Se você não quer, não posso fazer nada por isso. Aí ele fala, para o crescimento espiritual em busca constante pela santidade. É necessário persistir mesmo diante da falha no momento de fraqueza. Então, mesmo que você fale, tenha fraqueza, continue, pessoal. Todo mundo falha. Todo mundo tem fraqueza aqui. Eu tenho fraqueza, eu falho também, tá? Mas só que eu estou perseverando aqui. Então, você tem que ter essa força, tá? Aqui não tem nenhum que tá bonzinho aqui, nenhum. Todo mundo só tá perseverando em fazer o bem, tá? É isso, tá? Todo mundo tem suas falhas, tem suas fraquezas, mas a gente tem que continuar, pessoal. Não existe esse negócio de, eu vou desistir da espiritualidade. Eu não consigo, irmão Samuel. Eu falho. Eu também falho, irmão. Aí eu vou falar para você. Eu também tenho falha. E aí? Agora a gente vai desistir da espiritualidade por causa disso? Você entende, pessoal? A gente tem que ir crescendo, porque quando a gente crescendo, aí a gente vai melhorando, tá? Aí ele fala, através da perseverança, somos moldados a transformar a imagem de Cristo. E na luta diária que aprendemos a depender completamente de Deus, a confiar em seu poder e a buscar sua orientação em todas as circunstâncias. Então, através dessa perseverança, pessoal, somos moldados e transformados à imagem de Cristo. É isso. Para isso que a gente está perseverando. Porque para a gente se tornar a imagem de Cristo aqui. Foi o que aconteceu com os apóstolos, né? É na luta diária que aprendemos a depender completamente de Deus. E confiar em seu poder e buscar sua orientação em todas as circunstâncias. Aí ele fala, portanto, não desista. Não existe isso, não pode estar na sua mente. Você tem que não desista.
Mantenha-se firme na fé, mesmo quando tudo parece impossível. Não tem, é impossível, irmão Sombra. É possível para Deus, mas para a gente aqui é impossível, mas para Deus é possível. Lembre-se de que a vitória está reservada para aqueles que perseverar até o fim. Então, a vitória só vai ser reservada, você vai receber a coroa se você chegar até o fim. Não desista, pessoal, enquanto haver fôlego, enquanto houver, você tem que estar percebendo. Ah, eu errei, Samuel, eu tenho fraqueza, continue, não desista da espiritualidade, tá? Não desista da sua espiritualidade. Aí ele persevera até o fim. Deus está do seu lado, fortalecendo e capacitando para vencer todas as batalhas que surgir em seu caminho. Então, você foi um chamado, pessoal, você tem que perseverar até o fim. Deus está fortalecendo, Deus está ali com você. Mesmo se você está na fraqueza, errando, Deus está com você. Não desista da espiritualidade. Ah, irmão, eu errei, eu estou fraco. Ah, eu sei, eu errei, eu também erro. Mas persevere, tá? É aí que vem essa força, tá, pessoal? Se você quer realmente estar com Deus, estar na comunhão, então Deus ali vai estar com você, vai ajudar você nessa caminhada, nessa batalha que a gente está aqui. A gente foi colocado em uma batalha, tá, pessoal? Então, a batalha que vai surgindo no caminho, que surgirão no caminho, Deus vai fortalecer, capacitar para a gente vencer toda a batalha que surgir em seu caminho. Então, é isso, pessoal. Tá? Eu espero que essas palavras tenham ajudado a você, tá, pessoal? Todo mundo tem falha, tá, pessoal? Ninguém aqui é perfeito, tá? Tá todo mundo tentando melhorar para transformar na imagem de Cristo, né? Mas tá todo mundo, tá? Todo de religião aí. Tem alguns que se colocam, eu sou iluminado, eu sou importante. Não é nada, tá? É o que tá mais errando, tá? Aí a pergunta é: será que a Bíblia fala sobre essa perseverança, pessoal? Nossa, tinha muito versículo aqui, pessoal. Não sei se eu vou ler todo, tá? Eu vou tentar ler aqui todos os versículos que eu coloquei aqui, mas não sei se eu vou ler tudo, vai depender do tempo, tá, pessoal? Então vamos ler aqui. Tiago 1:3. Então, irmão de Jesus, né? Pois sabei que a prova da sua fé produz perseverança. Então, quando o cristão, o espiritualista, ele está provado, sendo provado a fé dele, é para produzir essa perseverança na alma, tá? Não veja como mal, pessoal. Veja como uma coisa que você tem que passar, porque quando você passar, for aprovado, ter a perseverança. Pronto, pessoal. Você é um ser, tá? Porque você vê o ouro, ele dá até. O ouro precisa ser. Ele passa pela fornalha de fogo. Quando ele sai brilhando, tá? Então, isso é o cristão, tá, pessoal? Aquele espiritual, aquela pessoa espiritual. Aí ele fala, Gálatas 6:9, e não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimar. Então, se você perseverar, você vai colher. Mas se você desanimar, você não vai colher isso. É claro, pessoal. A Bíblia fala de perseverança, que a gente tem que perseverar. É bem claro. Tá? Aí o que mais? Tiago, de novo, irmão de Jesus. Esse daí sabia muito, tá, pessoal? Porque era irmão, andava ali junto. Tiago 1, versículo 2 e 3. Meus irmãos, então, tá falando com um irmão, né? Considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações.
Pois você sabe que a prova da sua fé produz perseverança. Essa perseverança deve ter atenção completa, a fim de que você seja maduro, íntegro, sem que falte a vocês coisa alguma. Então, para que é essa perseverança que a gente passa aqui, pessoal, essas provas? Para que a fim de que você seja maduro. Então, para deixar de ser criança e ser uma pessoa íntegra, seja maduro e íntegro. Então, essas coisas acontecem, essa provação, essa de é para que a gente, se a gente perseverar, a gente passar, a gente vai se tornar um ser maduro e íntegro, tá? É ali a preparação da espiritualidade, para você ser um ser espiritual que vai fazer o bem aqui, tá, pessoal? Aí ele fala, Romanos 5, 3, versículo até o 5. Vamos ler. Não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Então, ele está dizendo que a aprovação, a tribulação produz perseverança. Então, o apóstolo Paulo está de acordo com Tiago. Olha o que Tiago fala. Como é que se diz? Como é que se diz? A prova de sua fé produz perseverança. Então, é a tribulação que você vai passar. Entende, pessoal? É isso que você tem que... Você vê que foram de tempos diferentes, o apóstolo Paulo e Tiago, mas ele tem concordância. Olha o que ele diz. Gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança a um caráter aprovado. Então, é o que Tiago falou também, que é o quê? A pessoa vai se tornar maduro e íntegro. Então, esse é um caráter aprovado. É um caráter aprovado, e é um caráter aprovado esperança, e a esperança não decepciona, porque Deus derramou seu amor em nosso coração por meio do Espírito Santo, o qual ele nos concedeu. Então, essa caráter aprovado vai também dar esperança para o seu espírito. Você vai ter certeza. Então, você vai enfrentar toda a dificuldade, porque Deus derramou o amor dele no seu coração. É por isso que a perseverança vem do coração. Foi o que o espiritualista falou. Porque o Espírito está lá, derramado no nosso coração. Entende, pessoal? Isso é espiritualidade, quando confirma o que o outro falou, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? Aqui está a perseverança do santo. Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança do santo. Quem obedece ao mandamento de Deus e permanece fiel a Jesus. Então, esse é a perseverança do santo. É obedecer o mandamento de Deus e permanecer fiel a Jesus. Tá? Essa é a nossa perseverança. Daqueles que é espiritualista verdadeiramente. Daqueles que são crentes, daqueles que acreditam na promessa de Deus. Tá? Porque sem promessa, o que é que a gente está fazendo aqui? Então, não tem sentido. Tá? Aí, aí Romanos 12, 12. Alegre na esperança, seja paciente na tribulação e persevere na oração. Então, essas características que a gente tem que fazer. Alegrar na esperança, né? Que é lá em Deus, na promessa de ser paciente na tribulação. Então, se você está passando uma tribulação, seja paciente. Eu sei que não é fácil, tá, pessoal? Falando assim, é fácil, mas na hora que a gente está passando o redemoer, a tribulação, não é fácil. Persevere na oração. Então, a gente tem que praticar oração. Uns princípios universais aqui. Oração, meditação, né? Leitura da Bíblia, a gente amar o próximo. Então, são práticas universais que tem que estar alinhada com a espiritual. Então,
a oração está alinhada com a espiritual, tá? E o cara falou, diz que a gente não tem que orar a Deus. Me veja agora, pessoal. Me entende agora, tá? Aí ele fala, Filipenses 3, versículo 13 e 14. Irmão. Então, é irmão, tá? Se você é um desperto, é um irmão espiritual, você vai entender isso. Irmão, não peço que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que ficou para trás, avanço para adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo disse, olha, o que ficou para trás, ficou. Eu vou avançar para frente. Esqueça, errou ali, ele vai para frente, tá? Eu vou ganhar o prêmio do chamado da minha chamado celestial, espiritual, né? Então, se você foi chamado, se você é irmão, se você é filho de Deus, se você espiritualmente é irmão espiritual, você tem que prosseguir para o alvo, pessoal, para ganhar o seu prêmio. Você vai desanimar e parar? Não pode, tá? Aí, o que é que ele fala mais? 2 Tessalonicenses 2, versículo 16 e 17. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo ao coração de vocês e fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Então, a gente tem que fazer sempre o bem, tanto em atos, na nossa atitude, como em palavras. A gente não vai falar uma palavra que vai trazer mal à pessoa. É isso que a gente tem que perseverar, pessoal. Pedir ânimo a Deus, né? Ter uma boa esperança. Então, Paulo está pedindo a Deus, ao Pai que amou, para que dê ânimo ao nosso coração, aqueles irmãos, né? E fortalecer ele para ele sempre fazer o bem, tanto em atos como em palavras. Não tem para onde correr, pessoal. É isso que é os princípios da espiritualidade. Aí, o que é que abriu? Tiago, nossa, de novo irmão de Jesus. Aí ele fala, Tiago 5, verso 7 até o 11. Vamos ler. Portanto, irmão, seja paciente até a vinda do Senhor. A gente tem que ter paciência, né, pessoal? Veja como o agricultor aguarda que a terra produza preciosa colheita e como espera com paciência até vir a chuva, o outono e da primavera. Olha o exemplo que ele está dando, né? Está dando um exemplo de um agricultor. Então é a mesma coisa que a gente tem que esperar a vinda do Senhor. Seja também paciente em fortalecer o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmão, não se queixe um do outro, para que não seja julgado. O juiz já está à porta. Irmão, tenha os profetas que falarem em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Então, a gente tem aí Jó, né? Na Bíblia, quem que tem mais? Tem vários aí que, pela fé aí, é um exemplo para a gente, tá? Como você sabe, nos consideramos felizes, aquele que mostraram perseverança. Então, aquele que mostra perseverança, ele é feliz. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó? Então, olha aí, ó. Tiago, eu já antecipei o que Tiago ia falar. Mas vocês já ouviram falar sobre... Ele está falando para aqueles irmãos. Vocês já ouviram lá na história, na Bíblia? Então, é uma história verdadeira, porque Tiago está mandando os irmãos olharem a perseverança de Jó. E viram que o fim que o Senhor proporcionou, o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Olha, pessoal, o que Tiago, o irmão de Jesus, fala.
Entende porque agora a gente tem que perseverar, pessoal? Então dá até mais força a você, né? Na hora que você ouve Tiago falando uma coisa dessa, né, pessoal? Dá até mais força. Então, é para isso, tá? Para ajudar a gente nessa caminhada que não é fácil, tá, pessoal? Aí, como é que se diz? Aí, como é que se diz? Ele fala, Marcos 13, 13. Todos odiarão você por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, vai ser salvo, tá? Tem que perseverar até o fim. Mas se você desanimar, aí você perdeu essa de entrar na dimensão superior, de ser salvo a sua alma, tá? Aí ele fala, Colossenses 1, versículo 11. Sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenha toda a perseverança e paciência com alegria. Então, a gente tem que ser fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da glória, né, de Deus, para que tenha perseverança. Então, essa força vem de Deus, tá, pessoal? Que é colocado para a gente perseverar e ter paciência e alegria. Porque não é fácil, tá, pessoal? Se a gente sem essa força, acabou a gente. Acabou. A gente morreu espiritualmente, já foi. Então, é isso que a matrix religiosa está fazendo. Está usando muita gente para matar a outra pessoa espiritualmente. Porque aí acabou para a pessoa. Tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? 1 Coríntios 10, versículo 12 e 13. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Assim aquele que julgar está firme, cuide para que não se caia. Então, você julga que você está na espiritualidade, cuide para você não cair. Então, por isso que eu estou me cuidando, tá, pessoal? Porque quando cai é difícil levantar, mas com a força de Deus da espiritualidade a gente consegue, tá? Eu já caí algumas vezes, tá, pessoal? É normal, é por isso que eu estou dizendo, nessa caminhada, é isso aí, pessoal, tá? É porque a gente precisa de mais conhecimento, mais para dar força, tá? Senão a gente cai e fica lá prostrado. Aí ele fala, não sobreveio a vós tentação que não fosse comum ao homem. Deus é fiel e ele não permitirá que você seja tentado além do que possa suportar. Mas quando for tentado, ele mesmo providenciará o escape para que possa suportar. Então, Deus providenciará o escape, que é o quê? É a gente se conectar ao trabalho da espiritualidade. Esse é o escape da gente. A gente escapar dessa situação difícil. Então, é o escape que Deus dá. Aí, Hebreus 12, versículo 1 e 3. Portanto, nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança. Então, essa corrida é com perseverança, não é aquela corrida, estou correndo. Não, é com perseverança. A corrida que não é proposta, tendo o olho fito em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, aonde é que tem que estar nossos olhos, pessoal? No que as pessoas estão falando aí? A Bíblia está ensinando o pessoal. Por que essas pessoas estão desanimando? A igreja é assim, eu estou falando da sua espiritualidade. Porque vocês atrelaram a sua espiritualidade a um grupo. E a sua espiritualidade não tem nada a ver com o grupo, tá? O grupo pode fazer qualquer coisa lá. O pastor pode fazer o erro dele, as coisas. Mas e você? O que é que você está fazendo pela sua espiritualidade?
É isso que você tem que olhar, tá? Porque espiritualidade não tem nada a ver com estar alinhada a nenhum grupo. A espiritualidade está intrínseca em você. Então, seus olhos têm que estar fitos no autor e consumador da nossa fé. Que é quem? Cristo Jesus. Aí ele fala, ele, pela alegria que foram postas, suportou a cruz, né? Desprezando a vergonha e assentou à direita do trono de Deus. Não foi isso que aconteceu? Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para você não se canse nem desanime. Então, Cristo foi um exemplo que mostrou para a gente, tá, pessoal? Então, o amor dele nos constrange a caminhar, a não desanimar. Quando a gente está com o olho fito em Jesus, a força vem. Então, a dificuldade está aí, moço. Deixa ela. Prossiga, fica com seus olhos fitos em Deus. Foi o que aconteceu com Pedro, né? Ele mandou, venha por cima da água. Então, ele foi. Quando ele estava olhando para Jesus, quando ele olhou para as ondas, ele sentiu medo, ele afundou. É isso às vezes que acontece com a gente. Ai, meu Deus, o mundo tá à beira de uma destruição, tá à beira do caminho aí. Ai, irmão Samuel. Não, fique, os seus olhos têm que estar onde? É nessas coisas? Ah, tá acontecendo isso. Ai, será que a gente vai comer? Será que a gente vai... Aonde é que a gente tem que estar os olhos fitos? É aonde? É no problema? Se você olhar como o Pedro olhou, você vai afundar. Você vai cair. Tá? Então você tem que olhar o olho fito em Jesus. Não, meu alvo é aquele. Ele é o consumador da minha fé. Tá? É assim, pessoal. Tá? Senão a gente não consegue vencer essas dificuldades. Aí, 2 Timóteo 3,14. Quanto a você, porém, né? Timóteo, ele falando, permaneça nas coisas que aprendeu e e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Então, você sabe de quem veio esse aprendizagem. Veio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, permaneça, persevere aí. Ore, medite, leitura da Bíblia, sabe? A gente tem que perseverar. Ah, tá difícil, irmão. Ai, meu Deus. Não tenho o que fazer, pessoal. Você quer que eu faça o quê? Você quer que eu fale o quê para você? Não, relaxe. Vai deitar em berço esplêndido e tá tudo certo. É isso que você quer que eu fale para você? Não tem como, pessoal. Tem que falar a verdade para você. Senão, não vou me tornar um religioso igual os outros. Tá? É isso. Aí, o que é que ele fala mais? 2 Coríntios 4, 16 e 18. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente esteja desgastando-os, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois o nosso sofrimento leve e momentâneo está produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todas elas. Assim, fixamos os olhos naquilo que se vê, naquilo que não se vê, e no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, aonde que a gente tem que fitar os olhos? Em Jesus. Você vê Jesus? Não. Cadê Jesus? Cadê onde ele está? Você entende, pessoal? Porque o sofrimento aqui momentâneo é levemente passageiro, tá? Então, ele está falando com a sua consciência, tá? Ele está falando para a sua consciência. Não preste atenção nessas coisas momentâneas e passageiras. Está falando com a sua consciência. Por isso que eu disse que a Bíblia é uma leitura para a sua consciência. Então, ele está falando, e ele fala, não, por isso não desanimamos, porque exteriormente, né?
A gente pode estar difícil aqui, mas interiormente a gente está sendo renovado. A gente está crescendo espiritualmente. Então, o crescimento espiritual não tem nada a ver com o crescimento aqui dessa realidade, porque você pode estar crescendo espiritualmente, mas aqui nessa realidade é o engano que está no meio, tanto evangélico como espiritualista. Porque diz, se você não tem dinheiro, não prospera, não cresce, Deus não está com você. Eu já vi muitas pregações, tá? Não é que ninguém está me falando, já vi aí, nesses meios aí, tá, pessoal? Por quê? O apóstolo Paulo mesmo, ele, espiritualmente, ele estava renovando por dia. Ele estava crescendo. Mas como é que ele, aqui, fisicamente, ele tinha coisas, mas era rico? Você entende, pessoal? Esse é o engano que está no meio da espiritualidade. Em todo nível espiritual de vários grupos. Tá? Então, temos que fixar os olhos em coisas que a gente não está vendo, né? Porque as que se vê são transitórias, mas a que não se vê é eterna, tá? É isso que a nossa fé, para a gente ter a perseverança. Aí ele fala, 2 Pedro 1, 5 ao 7. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar sua virtude, né? A fé, a virtude ao conhecimento ao domínio próprio, a perseverança. Aí ele fala, a perseverança, a piedade, e a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Então, você tem que acrescentar a sua fé, tudo isso aqui, tá, pessoal? A perseverança está aqui nesse meio. Tem que ter a perseverança. Aí, o que é que a Bíblia fala mais? 1 Pedro 3,11. Afaste-te do mal e faz o bem. Busca a paz com perseverança. Então, é uma coisa que você tem que buscar. A paz. Buscar a paz e com perseverança. Você tem que ter perseverança. Tá? Aí, o que é que ele fala mais? Você tem que fazer o bem, tá, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais? Hebreus 10, versículo 35 ao 39. Vamos ler aqui. Por isso, não abra mão da confiança que você tem. Ela será ricamente compensada. Você precisa perseverar de modo que, quando estiver feita a vontade de Deus, receba o que ele prometeu. Pois em breve, muito breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo, então, se você é justo, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Não pode, pessoal, tá? Não pode. Nós, porém, não somos do que retrocede. Então, a gente não retrocede. E são destruídos, mas do que crê e são salvos, mas dos que crê e são salvos. Então, não, porém, não somos do que retrocede e são destruídos. Somos aqueles do que crê e daqueles que são salvos. Nossa, pessoal, a palavra já diz tudo, tá? É preciso eu explicar aqui para você, pessoal? Tá? Ele fala, não abra mão da confiança. Não abra mão de você estar nessa confiança. Você será ricamente recompensado. Então, vocês que estão na prática do bem, vocês que são do bem, vocês que é espiritualista verdade, vocês que são cristãos verdadeiramente, vocês que têm para fazer uma obra de amor, de alegria,
não retroceda. Ele fala, vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiver feito a vontade de Deus, que é o bem, né? Receba o que ele prometeu. Ele disse, pois em breve, muito breve, aquele que vem, virá. Então, quem é? Você sabe quem é que vai vir, né? Muitos dizendo, não vem, não vem. Ele não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, não me agradarei dele. Então, não pode existir isso no nosso mapa, tá, pessoal? A gente ter a fraqueza, errar, mas a gente retroceder jamais. Porque Deus não vai se agradar, Cristo não vai se agradar da gente. Nós, porém, ele fala, não somos do que retrocede e são destruídos. Não somos essas pessoas, mas do que crê e são salvos. Nós somos desse, tá? Espero que você seja desse de que crê e que está sendo salvo a sua, tá? Então, o que é que a Bíblia fala mais? Lucas 8,15. Mas o que caíram em boa terra são que, com o coração bom e generoso, ouve a palavra e retém e dá fruto com perseverança. Então, aquele que ouve a palavra, que caiu no seu coração, vai produzir o fruto do Espírito, né? Generoso, ouve a palavra, retém a palavra, então, ele vai produzir o fruto do Espírito, que é o quê? Perseverança, amor, alegria, perseverança, longanimidade. Então, ele vai produzir isso. É aquela pessoa que ouviu e deixou aquela mensagem entrar no coração. Tá? Aí, Tiago 1,25. Mas o homem que observa atentamente a lei, que traz a liberdade e persevera na prática da lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, esse será feliz naquilo que fizer. Então, se ele ouviu e perseverou na prática da lei que Deus determinou que a alma dele cumprisse, não esquecendo de ouvir e praticar, né? Só ouvindo e não praticar, você tem que ouvir e praticar, colocar aqui nessa realidade. Será feliz naquilo que fizer. Não tem para onde correr, pessoal. Você quer que corra para onde? Você vê como a espiritualidade está falando com a gente, tá? Aí ele fala, Apocalipse 3, 10, 11. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova o que habita na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então, não deixe que ninguém tire essa espiritualidade, essa crença, essa força em Jesus, que ele vai vir e ele vai dar a sua coroa, tá? Ele vai recompensar você. Não deixe, pessoal. Tá muita gente aí falando para matar sua fé, tirar sua coroa. Não deixe fazer isso. Senão você vai desanimar e vai perder a chance, tá? Eu estou aqui para lhe ajudar, tá, pessoal? Aí, Apocalipse 1, versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, você vê que João estava ali na ilha de Patmos, né? Companheiro de vocês no sofrimento, ele estava ali no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Então, ele estava perseverando. Ele estava em uma dificuldade muito grande. Estava na ilha por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. É isso, pessoal, tá?
temos que perseverar. Você viu que os apóstolos estavam perseverando. Aí, Apocalipse 2, versículo 2 a 3. Conheço as suas obras. Quem é que conhece? Cristo, né? O seu trabalho árduo e a sua perseverança. Então, Cristo está olhando, ele conhece a nossa obra, a nossa. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova e que diz ser apóstolos, mas não são. Então, é aqueles enganadores, né? E descobri que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não têm desfalecido. Então, Cristo está olhando isso. Eu vou vir e vou recompensar vocês. Ah, pessoal, a gente não pode aceitar nenhum homem mau que se diz apóstolo, mas está trazendo mal aí, tá? A gente tem que ir com a verdade. Aí, o que é que a Bíblia fala? Apocalipse 13, versículo 10. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto em espada, morto a espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade do santo. Então, tá, pessoal? Então, se a gente for para cativeiro, a gente vai. Se a gente for morto a espada, a gente vai, tá, pessoal? Aí está a perseverança dos santos, tá? Fidelidade dos santos. Aí, 1 Timóteo 6:11. Vocês, porém, homens de Deus, fuja de tudo isso, busca a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Então, ele estava falando para o discípulo dele, jovem, Timóteo, fuja de todas as coisas que estão praticando aí, esses povos aí. Pratica a justiça, a piedade, a fé, o amor e a perseverança e a mansidão. Tá? É isso que a gente tem que fazer. Aí, o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? 2 Tessalonicenses 1:4. Pois por esta causa nos gloriamos e você entre as igrejas de Deus, pela perseverança, a fé demonstrada por vocês em toda a perseguição e tribulação que estão suportando. Então, o apóstolo Paulo viu ali naqueles irmãos que estavam ali na igreja de Deus, né? Eles eram igreja ali, estavam reunidos, eles estavam passando uma tribulação muito grande e uma perseguição, mas eles suportaram. É isso, pessoal, tá? Pessoas que é o verdadeiro cristão, aquela pessoa espiritual que está conectado com a verdade, não tem como acontecer isso. Não tem, tá? É isso aí. Essa é a nossa vida. Tá? A vida do espiritualista, do cristão verdadeiramente. Aí, 2 Timóteo 3:10. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Então, ele estava mandando Timóteo olhar o propósito que ele estava, a conduta, a fé, a paciência. Então, faça isso e me imite, Timóteo. A perseverança, então ele estava perseverando. Não tem para onde correr, pessoal. Não podemos retroceder. Senão Cristo, a gente não vai alcançar o prêmio. Cristo vai ficar muito triste com a gente. Tá? Aí, o que é que a Bíblia fala? Romanos 15, verso 4. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, então, mantenhamos a nossa esperança. Então, é através da Escritura. Você vê que agora, depois que eu leio isso aqui, pessoal, nossa, a minha perseverança, a minha fé agora aumentou, tá? Eu não sei a sua,
se aumentou, mas porque a gente está lendo a mensagem espiritual que os apóstolos deixaram, e isso vai dar perseverança e bom ânimo à nossa consciência. Você vai ver aí que sua consciência vai ter um ânimo aí, tá? Então é através do que foi escrito para o nosso ensino, porque por meio dessa forma é por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras. Mantenhamos a nossa esperança em Deus, em Cristo, para não desfalecermos, tá? Porque o que tem de gente aqui agora querendo matar a sua fé, a sua esperança, né? Em Deus, em Cristo, não está no gibi. Devia colocar no gibi para alertar os cristãos, né? Entende? Não está no gibi o tanto de gente aí, pessoal, na internet. Eu digo, nossa, é muita gente trabalhando contra a espiritualidade. Eu sinto muito, tá? Mas isso tem que acontecer para chegar a um final, tá, pessoal? Então, agradecer a vocês. Obrigado por tudo. Persevere até o fim, tá, pessoal? Eu sei que é difícil, temos falha, mas não tem outra maneira, é perseverar, tá? Então, agradecer a vocês. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!